Shalom, shalom, glória a Deus. Amém. Vamos falar hoje sobre restauração da paternidade biológica, com a participação do nosso amigo pastor Marcelo Veras, do Ministério Sozo. Vai ser uma bênção, então sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Cida, Elaine, Thaísa, Carla. Glória a Deus. Eli, Aline, Luna, Cris, Lima, Joseri. Pastor Luiz já está chegando por aí, nosso querido pastor Luiz. Carla Regina. Deus abençoe, gente. Eliseu, Gilza, Juscelia, Belém do Pará sendo representado aí, Joseli, grande Joseli. Pastor Naldo, meu discípulo, Deus abençoe, querido. Ministério Sozo, Geraldo Ribeiro Cruz. Meu Deus, Cruz e Ribeiro junto no nome só, hein? Ribeiro, bem-aventurado junto, quem está junto ao Ribeiro. Você está na mesma unção que eu, Geraldo. E bem-aventurado quem está perto de você, porque está perto do Ribeiro, está perto da Cruz. Meu Deus, Geraldo Ribeiro Cruz. Teixeira de Moura, Alex, Elisa. Estamos chegando, vamos chegando. Ó, Joseli Lima Cruz. Tá perto da cruz também. Quem tá perto da Joseli. Tem uma unção de cruz hoje nos nomes aqui Qualquer hora dessa eu vou fazer uma live sobre nomes, gente. Sobre. Inclusive isso tá conectado a esse assunto de hoje, né? Que é o nosso assunto de paternidade. Qualquer hora dessa eu vou fazer uma live sobre nomes. Destinos e nomes. Nomes e destinos. Mas isso fica mais pra frente. Estamos aguardando aqui finalização do pastor Marcelo Veras. Se tiver por aí, dá um tchauzinho aí, faz o sinal. E enquanto eu recebo a finalização, mais uma vez, boas-vindas a vocês. Hoje estou meio resfriadinho aqui, não reparem, mas está bastante frio aqui em Teresópolis hoje. E vamos falar sobre restauração da paternidade biológica. Ontem, na nossa live de ontem, nós já falamos sobre esse assunto. Foi tremendo a participação do apóstolo André Estel. E nós falamos, foi muito emocionante, foi muito profundo. Eu sempre fico muito emocionado. É um dos assuntos que eu mais amo falar, discorrer. É cura de orfandade. Amém, pastor Marcelo, estou te vendo aí já. É um dos assuntos que eu mais amo falar, porque eu fui curado de raízes de orfandades emocionais e espirituais, e a minha cura foi linda. Qualquer hora dessa eu darei meu testemunho de como fui curado aqui. Mas ontem, na nossa live de número 45, com o apóstolo André Estel, foi tremendo, e agora não será diferente. Então já vou abrir a live para receber com muita alegria nosso convidado de hoje, pastor Marcelo Veras. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Prontinho. Shalom, shalom, meu querido. Shalom, meu amado apóstolo Ricardo. Chegou nosso dia, hein? Chegou. Eu estava esperando com expectativa para ter esse papo, te conhecer melhor aqui. Essas nossas lives são muito corajosas, que a gente se conhece em tempo real, né, meu irmão? Mas Faustão, como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Na minha época, né? Não muito tempo atrás, nossas brincadeiras eram aqueles carrinhos de rolimã. E a gente, como é que desce a ladeira? Meu irmão, você fecha os olhos e vai-se embora. Do mesmo jeito são a nossa live aqui, né? Fecha os olhos que deixa Jesus encher
E agora eu estava falando com ele, Senhor, se depender de mim, não vai sair nada. Às Mas vezes, o Senhor nos enche com teu espírito, nos enche, né? é, né? Faz com que nosso coração transborde aí e que a gente seja uma bênção para aqueles que estão escutando a gente. amém. Eu sou muito corajoso, eu confesso, porque tem alguns apóstolos que eu convido que os temas são muito profundos e às vezes eu aprendo aqui enquanto falo com vocês, sabe? Muitas coisas eu domino, outras eu estou aprendendo, e tem vezes que eu fico só anotando e recebendo em tempo real, né? E algumas É desse lives a jeito. turma me chama, os meus discípulos que estão aqui, meus alunos, meus filhos espirituais me chamam, apóstolo, me explica aquele mistério que o fulano falou lá. Eu falei, peraí, mano, que eu estou absorvendo ainda. Que a multiforme sabedoria de Deus tem sido revelada através dessas lives aqui, né? Está sendo Amém. tremendo. Mas, meu amigo, seja muito bem-vindo. Tenha a liberdade de se apresentar em primeiro lugar. Bom, sou o pastor Marcelo, aqui em Fortaleza, né? Amo muito a área de libertação, de cura interior, né? Essa parte é uma parte que há 11 anos eu ando junto com o meu... Sou discípulo lá com o meu mentor, o pastor Cote, né? Pastor Marcos de Souza Borges. Um dia eu chego lá, né? Fico na esperança da palavra profética, que um dia os discípulos serão melhores do que o mestre. Tem que ser, tem que ser. Senão nós vamos gerar uma geração de nanicos, né? Vai diminuindo cada vez mais. A intenção é que cresça a unção, né? Amém. Amém. Glória a Sou Deus. diretor aqui em Fortaleza, da EIFOL, né, que é a Escola Integral de Formação de Libertadores, do COT. Né? A matriz fica em Curitiba, ali em Almirante Tamandaré, na Universidade das Nações. Tem vários. Enfim, tem o Ministério Souzo para atender pessoas, exatamente olhar a construção dessas pessoas, identificar ali algum tijolinho, alguma coisa nessa parede da nossa vida, né? Como se diz, identificar os tijolinhos que foram assentados erroneamente através de palavras, através de legados, através de gerações, identificar, retirar e para que o Senhor possa fazer a obra, né? Amém. Muita gente pensa que libertação é expulsão de demônio, é isso. Para nós não tem nada a ver. Para nós é identificação das feridas na alma, daquilo que nos angustia, daquilo que está embaixo do tapete, para que a gente seja curado e liberto. É verdade, pastor. A libertação começa depois que o demônio sai, né? Porque é verdade, é verdade. Eu trabalho com libertação há muitos anos e eu costumo dizer que a libertação começa depois que o demônio sai, porque o fato do demônio sair não é libertação, é exorcismo. Porque se o demônio sai, a pessoa está vazia, não significa que ela está liberta. O que liberta não é o que sai, o que liberta é o que entra. É a palavra, é o alinhamento. Então Jesus fala, vós sois limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Isso é libertação. Amém, isso é verdade. Mas nós vamos por onde hoje? Para onde a gente vai hoje, hein? Vamos conversando aqui já devagarinho, já podemos dar, né? Eu entendo assim, o tema principal, paternidade biológica, né? Então a nossa paternidade não deixa de estar diretamente ligado à paternidade dos céus, né? Isso não tem como a gente se desvincular, a fazer um nosso estilo de vida aqui na Terra e, ao mesmo tempo, existe um padrão, né, de Deus para nós. Aqui e acolá, a gente, mesmo sendo biológico, aqui e acolá, nós vamos ter que de onde veio isso? Qual é a referência que isso nos permite, né, caminhar dessa forma? E eu gostaria de pelo menos para mim, de começar dizendo assim, o primeiro ponto mais importante está no livro, o maior livro de romance, de amor
de um pai para filho, já escrito até hoje, para mim foi o livro de Deuteronômio. Uau, Né? uau, fantástico, hein? Deuteronômio, ali no capítulo 28, ele dá 14 bênçãos em função da obediência dele. Ele nos traz 14 bênçãos, ou seja, né? E para que as coisas não venham dar errado para nós, ele dá 54 correções. Muita gente chama de maldição. Maldição significa correção, né? Existem dois. Então, assim, ele dá 14 bênçãos e 54 maldições. Ele está dizendo simplesmente assim: filho, para que você caminhe sobre a terra, para que você seja próspero, para que você tenha, né, seus dias prolongados, esse aqui é o caminho. Ele dá 14 caminhos. E, ao mesmo tempo, ele dá 54 caminhos que atrapalham essas bênçãos. Ou seja, ainda diz assim, escolham as bênçãos. Para que vivam. Né? Ainda manda a gente escolher. Esse seria assim, o pontapé inicial. E paternidade biológica tem tudo a ver com aquilo que está dentro de nós, né? Uma família, né? O nosso RG, principalmente o nosso RG. Ao longo da história, a gente viu que nós pais temos a ideia de que somos, né, o dono, que somos, digamos assim, o sacerdote do lar. Isso é que é, né, aquilo que é prescrito por Deus. Então, muitas vezes, a gente tem como designo os nossos próprios mandamentos. Né? Muitas vezes a gente pensa que passando no sinal vermelho, a conta ela não vai chegar, a multa ela não vai chegar. Muitas vezes a gente pensa que num adultério a multa pode chegar e a multa pode não chegar. Até quando nós vamos esconder um adultério? Né? E tudo isso existe consequências. Nós temos consequências em cima disso. Né? E a consequência principal não é o cônjuge descobrir, não é o fato do adultério, mas é uma iniquidade que ela automaticamente ela é gerada na quebra de uma aliança. Nós fizemos uma aliança. Né? A aliança que a gente fez não foi com o nosso cônjuge, a aliança que a gente fez foi com o Senhor também ali. É o cordão de 3 dobras. Sim. Então, no momento em que eu quebro esse princípio, que eu quebro essa aliança com o Senhor, os primeiros a sofrerem consequências são os filhos. Eita. Por incrível que pareça. Eita. São os filhos. Não, sobra, não tem. Aí eu volto num versículo bíblico que está ali onde começa os 10 mandamentos, que está ali em Êxodo, capítulo 20, só nos versículos de 3 a 6. Ele diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás culto, não se prostrarás, porque eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e seguem os meus mandamentos. Ou seja, a iniquidade não é que pecado é pecadinho ou pecadão, não estou classificando pecado, mas a iniquidade é um pecado mais com sangue. Ou seja, antigamente tudo era o sangue, hoje também continua sendo o sangue, né? Os carneiros, as pombinhas, as coisas eram imoladas para apagar os pecados das pessoas. E aí Jesus veio com o próprio sangue. Então, hoje ninguém faz mais isso, mas o sangue de Jesus tem esse poder de nos tirar da maldição e levar para a bênção. Está entendendo? A iniquidade, né, é um tipo de pecado que ela passa de uma geração para outra. Até a 3ª e 4ª geração. E isso não é legal. Ontem na live, eu assistindo muito especial a live de vocês ontem, né, o pastor Esteio e o meu amado Esteio aqui, pastor Ricardo, né, falando lá que 47% das pessoas elas não têm o sobrenome do pai. Né? As crianças não têm.
Não, esse mesmo índice, né? Ele dizendo ali que 1/3 dos filhos, eles não têm o sobrenome do pai. E realmente esse nome, sobrenome, é um negócio muito pesado. Isso está muito ligado a RG, né? RG. O que seria RG? Seria a identidade, né? O documento, o registro daquela pessoa. Por mais que a gente queira que uma criança seja isso, seja aquilo, né? Amigo apóstolo Ricardo, a personalidade da criança, ela é formada entre 0 e 8 anos de idade. Sim. Essa é por isso que os demônios e os endemoniados, né, queriam jogar aí a ideologia de gênero nas escolas, nas crianças. Por quê? Porque a criança de 0 a 8 anos, ela sabe que ela é menino e ela sabe que ela é menina por ter o mesmo órgão sexual do pai e da mãe. Uhum. Mas elas não têm uma mentalidade formada. Uhum. E eles queriam confundir com a ideologia de gênero, assim, você pode ser menino e você pode ser menina. Né? Você pode ser o que você quiser. Uhum. Então, se ela crescer nessa confusão, nessa ideologia, ela não vai ter a personalidade formada, a sexualidade definida. Sim. E aí ela tende a acertar e tende a errar. Sim. Né? Então, assim, entre 8 e 9 anos de idade, é muito importante a presença do pai, a presença da mãe dentro de casa. Muito, né? Palavras negativas, né? Esse menino não vai dar para nada, não sei o quê. Isso são palavras de maldição na vida dos nossos filhos. Muitos deles, hoje em dia, né, não têm a desenvoltura porque foram tão amaldiçoados por seus pais, principalmente o pai, né? Algo que eu vi também ontem e também eu tinha aqui. O pai, ele dá a direção. São 3 coisas que o pai dá para o filho, uhum. Seja filho homem ou filha mulher. O pai, ele dá a direção, ele dá o limite, né, e dá a segurança. Uhum. Já a mãe, ela dá vínculos, nutrição, né, apoio, intercessão. Esse é o papel da mãe. Se a mãe for sozinha, não adianta dizer que eu faço o papel do marido, porque ela não faz. Ela não consegue fazer. É aquilo que eu falei ontem. A mulher, por mais que ela queira, e nós louvamos a Deus pela vida das mães guerreiras desse mundo, mas por mais que ela queira, a mulher não tem força no braço para vergar o arco. A Bíblia diz que os filhos são flechas, e vergar um arco é um ofício que depende de músculos que o homem vai ter. Então sempre fica uma ausência. Dentro dessa sua linha de raciocínio aí, para a gente continuar, deixa eu só acrescentar uma coisa aqui. Eu, quando dou treinamento de mudança de mentalidade, às vezes eu falo sobre a teoria dos setênios. Eu não sei se o senhor já ouviu falar. A teoria dos setênios, ela afirma que a cada 7 anos há uma fase na vida do indivíduo. E há um ciclo de influência que esse indivíduo procura. Então, nos primeiros 7 anos de vida, a pessoa... É isso que o senhor acabou de falar aí. Nos primeiros 7 anos de vida, a criança ela vai procurar influência onde? Na família. Na placenta social. Nos vínculos familiares. Seja o pai, seja a mãe, cada um tem o seu papel. Até mesmo o tio, o avô, o irmão, a irmã transferem interferência. Então, esse é o primeiro ataque do diabo para desalinhar uma pessoa do seu propósito, nessa fase dos 7 anos. No segundo ciclo de 7 anos, que é do 8 aos 14, a criança ela já começa a procurar na escola. É dali que ela forma as emoções dela. E o diabo ele entra nessa fase aí para trabalhar também, desalinhando através da escola. No terceiro ciclo de 7 anos, é nas amizades. Você pode ver que dos 14 anos de idade até os 21, já não tem tanto a ver com a família, com a escola, mas é meus amigos, meu ciclo social e as influências, é aí que entram as drogas, é aí que entram as culturas, eu vou virar roqueiro, eu vou virar isso. Então, esses três primeiros 20 ciclos que formam os 21 anos de idade, eles são ciclos que são muito alvejados pelo inferno para tirar
a pessoa do alinhamento. E aí, nesses 3 ciclos de 7, o pai é extremamente fundamental para poder ficar puxando novamente essa pessoa para esse alinhamento, que é o que Deus tem, que é o que nós chamamos de direção. Uhum. Exatamente. Dentro desse teu gancho aí, eu queria dizer o seguinte, se chama de RG, a identidade. Primeiro lugar, o primeiro ciclo, 0 a 7 anos, né, é formado a personalidade da criança, a RG. É muito importante. Então, ele sabe que ali, né, do segundo ciclo, dos 8 aos 12, 13 anos, ali, ele sabe que o pai está ali protegendo, que o pai está ali guardando. No terceiro ciclo, ele continua. Quer ver como a RG é tão importante? O próprio Jesus, não que Jesus precisasse de autoafirmação. Jesus nunca precisou de autoafirmação. Ele era Deus. Ele era o filho de Deus. Ele sabia quem ele era e o papel que ele estava cumprindo ali na terra. Mas nós gostamos, nós, eu, você e o próprio Jesus, homem, também gostava, né, de dizer assim, ele chegou para Pedro, né? Não chegou para Pedro, chegou para os apóstolos numa reunião e disse assim, quem vocês dizem que eu sou? Né? Um diz, não, é Moisés, outro é Elias, outro é um profeta, não sei o quê. E ele, não gostando, ele chegou para Pedro e disse assim, e tu, Pedro, o que tu dizes que eu sou? E Pedro disse assim, tu és o Cristo, o filho do Deus. Aí ele responde à altura. Devolve. Ele devolve e disse, quem te revelou não foi tu, mas foi o Pai que está no céu. E a partir daí a minha igreja, e assim, assado, ele começou. Fantástico. Ele gostou desse... embora sendo rei, ele gostou dessa desse titulação de filho, dessa titulação de filho. E a segunda parte que Jesus foi lá no batismo. No Jordão, quando o céu se abriu. No Jordão, o céu se abriu, Deus disse, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Para quê? Todo mundo já sabia, mas Deus queria dizer, ninguém toca nele, ele é meu. Ele é como o pai do meu apóstolo Ricardo chegar, Ricardo, você é meu, ninguém toca em você, eu sou o teu pai, eu te protejo, eu estou do teu lado, o que você precisar está comigo. A gente dá esse reforço nos primeiros ciclos, nos primeiros 7 anos. No segundo e no terceiro ciclo, a gente dá só um toque, dá só um reforço. Por quê? Porque quando começar a pandemia nas escolas de bullying, a pandemia de bullying, a pandemia de drogas, de álcool, de patotinha, rebelião. Né? De rebelião, como ele já tem a identidade formada, se chegar para ele e dizer, tu é careca, tu é isso, ele disse, eu sou. Isso não me atinge, eu ser taxado de careca, de feio, de barrigudo, de cabelo vermelho, disso. Eu não me atinjo, porque eu tenho a minha identidade formada. E por que os jovens hoje andam muito de cabelo vermelho, de brinco disso, não sei o quê? Porque eles não têm uma identidade formada. Mesmo dentro das nossas igrejas, quando eles voltam dos retiros de jovens e tal, a gente vê aqui e acolá uma meia dúzia volta diferente, assim, como se eles estivessem querendo estabelecer uma identidade, mas não tinha. Sim. Por quê? Porque a disfuncionalidade dentro de casa, né, atrapalhou isso na vida dele. O que a gente precisa é pegar esses jovens, essas crianças, esses pré-adolescentes e alinhar e dizer que eles têm um pai, embora ele não tenha tido um pai, né, biológico, mas eles têm um pai que está alinhado com eles, que anda com eles, que droga é errado, que homossexualismo não vem do Senhor, nem é genético. E aí entra uma série de coisas, onde a família, o pai e a mãe, são essencialmente importantes. Porque eles podem sair. Na hora que eu pegar a flecha, você está vendo que a flecha, ontem, na hora que o apóstolo, vocês dois estavam dando um exemplo, eu vou tirar a flecha de onde? Das costas. Eu estou tirando o filho das minhas costas, que eu estava carregando até então. Eu estou tirando o filho das costas, que é a flecha, para poder lançar longe. Quanto mais perto do coração, mais longe ele vai. Então eu estou tirando ele das costas e ele vai
e vai no rumo certo, sem problema se desviar para a direita ou para a esquerda, porque ele já tem uma direção formada pelo pai. Fantástico. Não é isso? Pastor, então, assim, o casamento também é importante, porque basta um dos cônjuges adulterar, fornicar, entrar numa pornografia na internet, que imediatamente há uma interferência na vida do filho. Deixa eu entrar aqui numa situação. Eu acho que essa linha de trabalhar dos 0 aos 14 anos, aos 13 anos, dá assunto para a gente ficar nessa live até o final aqui. Eu acho que acho que a gente pode ficar aqui até o final, porque tem muito ouro para extrair nesse tema. O senhor começou falando aqui sobre Deuteronômio 28. Você. Eu sou mais novo. Ah, tá bom. Tô brincando. Vossa mercê. Amém. Eu não consigo falar você. Vou tentar. Tudo bem. Vou me esforçar. Tá bem, tranquilo, apóstolo. O senhor começou falando aqui sobre Deuteronômio. E Deuteronômio, ele tem aquele texto que eu falei lá sobre o Shema Israel, sobre ensinar o filho a andar nos caminhos do Senhor. E ele dá origem a uma prática chamada Bar Mitzvah, né? Que é uma prática da cultura judaica que, embora seja uma prática judaizante, eu uso como ato profético quando eu ministro cura de orfandade. Eu uso esse ato, eu faço um bar mitzvah coletivo na igreja. Por que eu faço um bar mitzvah coletivo na igreja? Eu levo o talit, eu levo a Torá. Porque o que acontece no bar mitzvah? No bar mitzvah, a criança, quando está com cerca de 13 anos de idade, vou falar resumido aqui para não tomar muito tempo da live, é feita uma festa de aniversário que tem dois momentos, tem dois ambientes na festa, gente. As crianças ficam de um lado brincando, jogando videogame. Naquela época não tinha videogame, mas vou trazer para o linguagem de hoje. As crianças ficam jogando videogame, chupando o dedo, chupando pirulito, de um lado da festa. E do outro lado da festa ficam os adultos falando sobre política, empreendedorismo, negócios, sobre o reino, sobre casamento, sobre mulheres, sobre sexualidade, do outro lado da festa. E esse menino que está fazendo 13 anos de idade, ele fica, a metade da festa, ele fica desse lado aqui, brincando. E o que o pai vai fazer nesse momento? Em algum momento do bar mitzvah, o pai, ele vai até lá no lado das crianças, ele pega aquele filho, como quem está pegando a flecha, o pastor usou muito bem esse exemplo aqui, ele arrasta o filho, ele conduz o filho ao lado onde estão os homens, e ele diz assim: filho, a partir de agora você é homem, você não é mais criança. Ele coloca o talit sobre as costas do filho, entrega a Bíblia, que é a Torá, nas mãos do filho, e naquele momento, aquele garoto que tem 13 para 14 anos de idade começa a falar como adulto, ele começa a conversar sobre política, negócio e empreendedorismo. Mas não é apenas pelo ato profético, é porque na cultura do judeu, quando uma criança fez 13 anos, ela de fato foi treinada para ser adulta. O pai treinou essa criança, ele deu as 3 coisas que são destino, o que mais, pastor? Destino, identidade... direção, limites e segurança. Isso. Então, quando esse garoto chega lá, ele de fato é homem. E por isso que dizem que o judeu fica rico mais rápido, o casamento do judeu é mais bem estabelecido, porque no judaísmo não tem adolescência não, meu irmão. No judaísmo não tem esse negócio de eu sou adolescente, eu tô com 18 anos de idade com crise de identidade. Aí daqui a pouco tá com 48 anos de idade com crise de identidade, porque faltou essa formação. Então é muito interessante isso, que esses 13 primeiros anos, eles são tão levados a sério pelo judeu, que quando uma criança tem 13 anos de idade, ele já é visto como um adulto de fato, não apenas no mundo espiritual, mas na sociedade. Ele foi muito bem consolidado e ele está pronto para a vida, tanto espiritual quanto social e familiar. Certeza. Não é isso? E isso tanto para o homem quanto para a mulher. Né? Sim. A mulher tem a festa de 15 anos, né? Sim. Que não deixa de ser uma bar mitzvah,
né? Ali ela entende que ali virou mulher para a sociedade e tal. É como se ela tivesse saído, né? A partir de agora a responsabilidade é sua, a partir de agora, né? Tanto essa festa tem para o homem, né, na cultura judaica, Sim. e como para a mulher também, de formas individuais. Sim. É o Bar Mitzvah e o outro é o... Se eu não me engano, é Barbaracá, ou alguma coisa desse tipo, né? Tem o Barbaracá, né? Acho que é isso. Barbaracá, que é o Isso. do homem, eu acho, e o Bar Mitzvah Bar Mitzvah dos homens e Barbaracá das mulheres. das mulheres, Isso. pronto. Exatamente. Então, ali é uma separação, né, da pré-adolescência para entrar na adolescência, é uma responsabilidade maior, né? Um tempo desse a gente fez com uma filha nossa de 14, com 14 anos, achamos que ela estava assim, então colocamos um anelzinho no dedo dela. Esse anelzinho aqui, né, significa o teu coração. Algum dia alguém precisar, quer dizer, o teu coração, tu vai ter que... O teu coração é do papai, é da mamãe, né? Então, assim, vai ter que falar conosco, vai ter que nada às escondidas. Então, assim, então toda vida que ela olha para aquele anelzinho, ou para um coraçãozinho, que pode ser aqui um cordãozinho no pescoço. É o símbolo da aliança, você né? tem um símbolo da aliança que você faz ali, Com tá o filho. entendendo? Com a E filha. ela vê e sabe que é protegida. Ela vê e sabe que tem alguém que protege, alguém que guia, alguém que nutre, né? E na ausência do pai, não tem como a mãe fazer isso, fazer essas coisas. É aí onde eu volto, né? Muitas vezes também a gente vê crianças com 5 anos de idade hoje, já é com 5 anos, já com 3 jeitos. Tem. Né? Até mais novo, até mais novo. Já começa ali, e isso não é genético, já foi provado cientificamente que isso não é genético. Foi provado que isso não é genético. Isso são disfunções causadas pelos pais. Pode ir atrás que tem adultério, que tem pornografia, que tem alguma coisa escondido embaixo do tapete. E a criança começa a manifestar isso e a mídia, a população em si, começa a dizer o seguinte: essa criança é problemática. E ela não é problemática. A problemática são os pais que ocasionaram isso. Né? Então, assim, tem muita coisa. A gente quer saber como está uma família? Entra na salinha de crianças e conversa com a criança. Da igreja, senta ali com elas no horário do culto, e ali, um de nós que está acostumado de discernir essa linha, a gente vai ver que tem uns que beliscam demais, que tem outros que reclamam demais, tem outros possessivos, tem outros reflexo do que está acontecendo em casa. Sim, fantástico, fantástico. Né? Então, assim, é muito... A gente fala que não é, como diz, o senhor usou a palavra aí agora, genético. Não é genético, mas é. Porque não é genético pela ótica científica, mas pela ótica espiritual é genético. A genética do espírito, porque a iniquidade a iniquidade se transfere pelo sangue espiritual, pela transferência genética na genealogia mesmo. Pelo sangue. Então, às vezes, uma criança nasce com iniquidades que não é do pai, mas é do avô. Isso. Até a quarta geração. Da bisavó, que ficou oculta no pai, passou pelo pai, mas o pai conteve. Talvez ele nem percebeu. E aí aquela criança manifesta. Na área de violência, eu digo assim, às vezes, pastor, a gente tem que ter muito cuidado em observar os sinais. A criança, ela morde a mãe, morde o pai. Aí ela dá um tapa na cara da mãe. Aí ela dá um beliscão, criança de colo, com 1 ano de idade. Essa mesma criança, quando crescer, pode pegar um revólver e virar de lado assim e falar assim: perdeu, mano. E dar um tiro na cara de alguém. Porque a mesma iniquidade de violência que faz uma criança morder a cara do pai e da mãe,
faz ela pegar um revólver, pegar um facão e esquartejar alguém. A iniquidade se manifesta na infância por conta dos pecados que vêm sido trazidos geracionais. Faz sentido E isso? tem 100%. 100%, apóstolo. 100%. Tem muitos pregadores, né, que dizem assim, não, uma vez aceitou Jesus, isso não tem... Então tá, então vamos para o Novo Testamento. Jesus ia passando numa rua com alguns discípulos e um deles perguntou, Senhor, quem foi que pecou para que esse cidadão aí esteja cego? Foi ele ou foi os pais dele? É mais uma prova. E Jesus disse, nem foi ele, nem foi o pai, é para que manifeste a glória de Deus. Né? Então, são três formas que existem que a gente pode carregar uma enfermidade, digamos assim, para a glória de Deus, como esse exemplo bíblico que eu passei agora, né? Por hereditariedade. Né? Quem era o homem segundo o coração de Deus? Davi. Davi, quando adulterou com Batseba, e Samuel foi lá, Davi chegou e disse assim, Samuel chegou e disse assim, aquilo, Davi, que tu fizesse às escondidas... Meu Deus, é verdade. A luz, na nova geração será feito a luz do dia. Perfeito. Tu fez as escuras, acontecerá para ti a luz do dia e todo Israel vai saber. Aí houve um incesto entre Amon e Tamar. Manifestou, o pecado do pai manifestou no filho. Fantástico. Pronto, hereditário esse. Para a glória de Deus foi aquele do ceguinho, com Jesus e os apóstolos, e pecado próprio. Por pecado próprio, adultério próprio, as coisas próprias podem levar ali a uma disfunção na vida da criança. Pastor? Não, pode falar, eu te interrompi, pode falar, depois eu falo. Não, tudo bem. Quem afirma a masculinidade e a feminilidade do filho é o pai. É o pai. Né? Hoje em dia há uma guerra cultural muito grande, uma inversão de papéis dentro do lar. E isso também atrapalha imensamente a sexualidade da criança. Parece que a gente está falando, a gente fala e Deus nos leva para uma área... Mas tudo bem. Muitos homens desempregados ou alguma coisa desse tipo, mulheres que vêm de uma geração matriarcal, né? A avó mandava na casa, a mãe mandava na casa, ela hoje casa e quer mandar na casa. Eu não estou dizendo, né, os movimentos feministas, a gente vê pregadores nas igrejas, ele jamais diz, você tem que ser o homem que Deus chamou para ser. Você tem que ser o sacerdote que Deus chamou para ser. A gente não vê isso. A gente vê muitos pastores massageando o ego das mulheres, porque as mulheres batem palma, não sei o quê. O alinhamento, eu acho que eles têm medo de falar alguma coisa assim, mas o alinhamento pode ser feito de forma doce, dito. Eu não estou dizendo aqui nunca, né, que o movimento feminismo e essa inversão de papéis dentro de casa, o que tem que haver, a mulher tem que saber é o seguinte: ela pode sim ser prefeita, ela pode ser governadora, ela pode ser presidente, ela pode ser diretora da empresa, mas a partir do momento que ela põe o pé dentro de casa, ela tem que respeitar o sacerdócio, que foi um chamamento de Deus para o homem. E o marido e o homem precisam aceitar esse papel, porque senão ela respeita, mas ele não faz, aí fica vago. Mas ele não faz. É outro caso também. É muito comum, porque quem não recebeu não sabe dar. É como missa de corpo presente, né, que a gente chama. Ou seja, o pai está ali, mas está morto. O pai está morto dentro de casa, não alinha o filho, não toma, deixa que a mulher... Não, o que você disser está bem, o que for está bem. Isso leva uma confusão na cabeça da criança e ela vai crescer com essa disfunção. Fica. E cresce. Com certeza. E é o caso da maioria das pessoas. Tem um livro chamado Geração de Valor, que é do Flávio Augusto, que é um empresário, um empreendedor brasileiro. Olha que o Flávio Augusto nem, pelo menos publicamente, não se manifestou religiosamente nos livros. Ele fala sobre negócios. Mas no livro dele ele conta uma história tremenda e ele fala sobre a importância do pai. E ele disse que um filho, um garoto, ele estava tendo sérios problemas na escola.
E a escola foi observar que o problema do filho é porque o filho não estava vendo o pai, porque o pai saía muito cedo de casa para trabalhar e voltava 2 da manhã do trabalho, porque era um empreendedor muito famoso, que viajava muito, era muito rico, mas não tinha tempo com o filho. E aí esse pai percebeu que o filho estava sentindo a ausência do pai. Isso já depois da primeira fase de 8 anos. Isso já na segunda fase. A segunda fase, o pai teve uma ideia. O pai escreveu um bilhete para o filho quando chegou em casa e falou assim: filho, eu vou dar um nó na ponta do seu travesseiro toda vez que eu chegar em casa, para que você saiba que eu te vi e que eu te beijei, que eu sentei do lado da tua cama e que eu não te abandonei, que eu estou contigo. Sempre que você olhar para o nó na ponta do travesseiro, lembra de mim. Aí o pai chegou de madrugada, deu um nó na ponta do travesseiro. Olha que coisa tremenda. O filho acordou no dia seguinte, olhou para o travesseiro. É como se tivesse... Papai estava aqui. Esse é meu filho amado, de quem me compraz. Amém. Olha que tremendo. Esse padrão é um padrão que Deus usa, pastor. Porque Deus não fica todo dia vindo na nossa casa falando: filho, eu estou contigo, não te abandonei. Filho, vem pro meu colo. Tem gente que está sofrendo de orfandade aí porque não entendeu. Deus está dando nó na ponta do teu travesseiro todo dia, meu irmão. Todo dia ele dá um sinal de que está contigo. Amém. Não é verdade? Todo dia verdade. Acontece um milagrezinho, você recebe uma palavra, então receba esse decreto. O meu pai está dando nó na ponta do meu travesseiro. Não é verdade? Agora, outra coisa, pastor, rapidinho. Tranquilo. O senhor falou uns textos bíblicos aí, eu lembrei de um outro interessante. Chegaram os discípulos para Jesus com um rapaz endemoniado, que o diabo jogava o rapaz na água e no fogo. E os discípulos tentaram fazer a libertação desse rapaz e não conseguiram. E aí os discípulos falaram assim... Aliás, o pai desses discípulos, o pai do garoto, mestre, eu levei o meu filho para os seus discípulos orarem, os seus discípulos não conseguiram. Me ajuda. Jesus olha para aquele pai, Jesus olha para o pai. E Jesus diz assim: ó geração incrédula, até quando vos suportarei? No original, está escrito assim: ó genealogia de incredulidade, até quando vos suportarei? Jesus estava confrontando uma iniquidade de incredulidade que estava no pai e estava manifestando no filho. Então, quando Jesus diz, ó geração incrédula, até quando vos suportarei, Jesus já estava fazendo libertação no pai. No pai. Aí sabe o que acontece? Quando Jesus... Ele estava tirando o crente 6 horas, né, do cativeiro. Isso. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Isso. Né? Aí totalmente dependente do outro. Aí o pai, olha como é engraçado esse texto. O pai diz assim: Senhor, eu creio. Jesus está falando de incredulidade. O pai fala: Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Ué, se crer, como é que me ajuda na minha incredulidade? Olha como é confuso. Só que Jesus estava confrontando a iniquidade. Havia um espírito talvez de idolatria, de incredulidade, algo realmente dentro do pai. Quando Jesus acabou de conversar com o pai, Jesus foi no rapaz e o demônio saiu facilmente. Aí, eu lembro de uma história que aconteceu comigo numa igreja de Brasília. Aí, Viviane, escuta essa aí. Trouxeram para mim uma menina dentro da igreja. A mãe obreira trouxe para mim a menina homossexual. Ok? A menina tinha cerca dos 14 anos, era um rapazinho, cabelo cortado, fortinha. Aí a mãe era uma obreira. E a mãe trouxe a menina para mim e falou assim: apóstolo, o senhor pode orar para minha filha? Aí eu olhei para a garota e falei assim: oi, minha filha, tudo bem? O que você quer? Aí a garota falou assim: qual é, pastor? Qual é? Eu falei: você quer que eu ore por o quê? Ela: ora para Deus me salvar. Eu falei: ô, maravilha. Não sabe nem o que está pedindo. Deu o comando, agora eu assumo, né, pastor? Eu botei a mão na cabeça da menina.
A mãe obreira da igreja, que eu não vou dizer o nome da igreja, é uma igreja muito famosa no Distrito Federal. A mãe obreira, vestida de obreira, foi para trás de mim e ficou. E eu botei a mão. Entrou no mistério. Eu botei a mão na cabeça da filha e falei assim: Senhor, eu repreendo esse espírito maligno na sua raiz, na sua origem, no dia que ele entrou na vida dessa menina. E vai sair agora em nome de Jesus. Quando eu fiz isso, sabe o que aconteceu com a menina? Nada. Eu olhei para trás, a mãe estava toda torta no chão. Aí eu falei para a menina, dá licença um minutinho. Virei de costas, fui fazer a libertação. Problema era na mãe. O pai eu não sei, porque eu não estava na igreja, mas o problema estava... A gente está falando de genealogia aqui, entende? Isso. Quando eu ministrei a libertação na mãe, eu voltei para a menina, o semblante estava outro, era uma pessoa totalmente diferente. Olha que coisa tremenda. Exatamente. Muito. Isso é para mostrar que aquilo que a gente faz é o que fica, não é o que a gente diz, né? Nossos pais antigamente tinham muito o costume de dizer: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? E a gente faz o que ele faz, a não ser que a gente tome a posição e não faça. Então, esse caso aí da homossexualidade, tá vendo? É fruto da desproteção. A homossexualidade, 90% dela é fruto da desproteção em 3 áreas: limites, segurança e direção. Concordo. É isso mesmo. A homossexualidade é fruto nisso. Ou o pai não dava limite, era um pai ausente, não dava segurança para o filho, não reforçava a identidade, nunca tirou a flecha para lançar, nunca foi lançado, né? E sem falar que você sabia que antigamente, nos Estados Unidos, a última pesquisa, os homens viravam adultos aos 40 anos de idade. Meu Deus. Aos 40 anos de idade, os homens viravam homens adultos. Caramba. Hoje está aos 52 anos de idade. Meu Deus. São verdadeiros bebezão dentro de casa. É o que acontece. Todo cheio de mimimi e tudo. Por quê? Porque lá atrás, né, ele nunca teve identidade, a identidade dele era do pai e era da mãe. Eram dependentes de um ou de outro. Sim. É incapaz de passar uma escova num sapato, uma graxa num sapato, de trocar uma lâmpada que está queimada. Ou seja, esse pessoal são verdadeiros bebezões dentro de casa. Emocionalmente, meninos com 50 anos de idade. Consequentemente, dentro da igreja e por onde passar. E se escondem através de falsa aparência. E compra uma Ferrari, bota um terno, se torna um empresário. Mas quando você começa a analisar, não continuam sendo bebezões. Pastor, só mais uma coisa. O senhor falou aí agora, limites, essas 3 frases aí. Eu até... Isso aí é muito forte, gente. Anota isso aí. Direção, limites e segurança. E tem a questão espiritual, que é os pecados sexuais. Muito. Pecados sexuais desalinham o destino das gerações futuras. Olha, basta um casal que está ali e ele tirar uma horinha vaga ali, abre o computador, eu só em estar vendo pornografia, né, alguma coisa assim, ele está contribuindo fortemente para a disfunção da vida do filho, mesmo que ele não esteja vendo, mas o inimigo está vendo e vai querer molestar a criança. Satanás, ele vai sempre querer molestar a criança entre 0 e 14 anos, na primeira e na segunda geração ali, que a gente chama primeira geração de 0 a 7 e de 8 a 12, 13 ali.
Então, Satanás vai querer daí a ideologia de gênero, né? Sim. Pastor, eu tive todas as chances para fazer sexo antes do meu casamento e não fiz. A minha mulher também. A minha mulher, com toda a humildade do mundo, é a mulher mais bonita do planeta, né? Belíssima. Minha esposa é belíssima e sempre foi belíssima. E eu não, eu sou feio. Hoje eu sou bonito, gente. Se vocês me olharem antigamente, quando eu prego para os adolescentes, para jovens, eles morrem de rir, né? Que eu mostro a minha foto de adolescente e falo assim, meu irmão, nem Satanás era tão feio como eu era. Mas nós não cometemos nenhum pecado sexual antes do casamento. Sabe por quê? Eu e ela sabíamos, por algum motivo, nós não tinha escola profética naquele tempo, não. Nós éramos religiosos, da igreja religiosa. Mas nós tínhamos um código. Mas tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo. Para incomodar. Está explicado. E ela e eu falávamos, não vamos fazer porque nós vamos prezar pelos nossos filhos. Hoje eu tenho um filho e uma filha que são profetas de Deus. Meu filho falou em línguas pela primeira vez com 6 anos de idade, jogando videogame. Meu filho com 13 anos, eu fiz o bar mitzvah dele, ele se tornou homem. Homem. Nunca teve crises de adolescente. Meu filho hoje tem 17 anos, é um homem. Minha filha vai fazer 14 anos segunda-feira. É uma moça formada. Nós fizemos isso pelo reino. E pelas nossas gerações. Vocês precisam entender que os nossos pecados, eles comprometem destinos, comprometem gerações. Abraão mentiu, Isaac se tornou mentiroso e Jacó também. Todos eles pagaram. Todos pagaram igual. Colheram. Eles colheram esse fruto aí. Né? Você vê, muita gente não vê. Só quando a gente fala o povo no deserto, né? Então o povo estava pagando, como se diz, pecado. Mas veja bem, no deserto, Deus estava cuidando dos filhos. O que é que ele fazia? À noite ele dava uma coluna de fogo para afastar os animais e para aquecer os filhos. Então ele estava protegendo e dando segurança. Fantástico. Coluna de fogo. Fantástico. E segurança, né? Para afastar os animais, segurança. E coluna de fogo, proteção, aquecimento, para o povo passar frio no deserto. De dia era uma nuvem. A nuvem, eles só andavam quando a nuvem andava. E a nuvem era o quê? Direção. Então o Pai, ele dava proteção, segurança e direção. Deus dava as 3 coisas para o povo dele no deserto. Embora no pecado, embora na idolatria, embora a saudade do Egito, mas ali com Moisés, tudo, Deus estava sempre dando direção, proteção e segurança. Fantástico. Mesmo Verdade. ali. Fantástico. Né? Ele estava dando isso. Então, assim, eu sei que hoje é muito difícil. Uma mulher não ajudar na provisão do lar, em algumas coisas, mas o ideal seria que ela trabalhasse pelo menos, não é nada de machismo isso, não estou falando nada disso, que ela trabalhasse pelo menos meio expediente. Porque a importância dela nos filhos, na criação, essa coisa toda, é muito importante estar ali junto, estar ali acompanhando e tudo, para que um dia a gente possa tirar ela das costas e atirar. Quando a gente atirar a flecha, não faz assim, não é agora é contigo Deus, não. É com Deus desde o ventre da mãe. Fantástico, fantástico. Né? Ou seja, a gente precisa ter... O ideal é que cada um de nós desempenhe o papel que Jesus chamou para... pastor, eu sou engenheiro civil. Meu último salário, foi em dezembro de 2016. E como é que tu está vivendo até agora? Meu irmão, eu tinha juntado alguma coisa, não falta, aparece uma inspeção predial que dá
vem de onde a gente menos espera. Sim. Eu não tenho R$ 1 da igreja, do ministério, não tenho absolutamente nada. Ou tudo vem do Senhor, ou de uma obra, ou de alguma coisa que vem esporadicamente. Sim. Eu posso lhe dizer hoje que nesses 3 anos, 95% do meu tempo, filhos em casa. Glória a Deus. Tem um propósito para isso, né? Isso não aconteceu por acaso. Deus sabe, ele cria esses ciclos porque ele sabe a necessidade dos nossos filhos. Agora, gente, o nosso tempo já está chegando ao fim. Eu preciso dizer uma coisa para vocês. Primeiro, nós estamos dando para vocês, nessas lives, uma pincelada de um assunto que é muito profundo. Daqui a algumas semanas, nós vamos começar a trabalhar com Semana da. Então, nós vamos ter a Semana da Paternidade Biológica, vamos ter a Semana da Paternidade Espiritual, que é outro assunto, Paternidade Ministerial, vamos ter Semana da Intercessão, Semana da Guerra Espiritual. Por isso é importante vocês estarem ligados aqui no meu Instagram e vocês também me chamarem para participar dos grupos do WhatsApp onde eu aviso. E esses assuntos que nós falamos aqui, talvez possam não ter gerado todas as respostas, mas gerou perguntas, e isso é muito importante, porque quando você começa a se perguntar algumas coisas, há uma denúncia de uma necessidade de cura. E aí o Espírito Santo ele vai trabalhar um processo de resposta, que pode ser hoje, amanhã, depois, mas é certo que ele vai gerar. E é claro, o pastor Marcelo só está chegando, gente. Vai voltar, se ele quiser, claro, várias vezes, porque nós temos muito a aprofundar nessa questão de paternidade. E eu sei que nós aqui só estamos trocando figurinha para poder despertar a sede de vocês. Amém. Não é, pastor? Eu atendo por telefone. Eu estou sempre atendendo, né? Porque eu gosto dessa parte de cura interior, de orfandade, né? De certas disfunções, né? E eu atendo de segunda até quinta pelo telefone, ou com áudio, né? Ou com áudio e vídeo. Do jeito que a pessoa, então a gente tem conversado com gente do Brasil e outros lugares também, de pessoas que estão precisando de uma palavra de ajuda e tal. Então, de segunda a quinta-feira, das 2 da tarde às 5, eu tenho disponível para atender. Para atender. Amém. Principalmente nessa época de pandemia, de tal. A gente tem que aproveitar. Suicídio. A gente tem que aproveitar as redes sociais. Eu tenho feito isso. Só Deus sabe como tem sido para mim separar tempo para fazer todo esse trabalho pelas lives. Eu também atendo o dia inteiro. Hoje, 8 da manhã, eu estava atendendo já, fazendo aconselhamento ministerial, direcionamento, cura, porque é o que a gente tem para fazer, é o nosso ministério, né? Realinhar vidas. E essa época de pandemia, né? Eu acho que está terminando aí, eu acho que tem 1 minuto no máximo, né? Tem 1 minuto, isso mesmo. Pelo menos ali. Então, vamos orar e nos colocamos à disposição. Gente, eu estou à disposição do apóstolo, agradecer bastante o seu convite, né? Amei demais, eu já tinha acompanhado outras lives do apóstolo, ontem mais uma vez, então, assim, eu gosto do que você pensa, porque é o que eu penso. Amém, meu irmão. O Espírito é o mesmo, então, né? A gente vai estar se falando outras vezes. Eu vou, gente, vocês que têm problema de orfandade e precisam tratar desse assunto, de alguma maneira sinalizem, porque eu vou estar distribuindo e eu sei que muitas pessoas eu vou poder encaminhar, direcionar ao pastor Marcelo, porque ele é especialista em algumas áreas que eu sei que vocês vão precisar. Então, não deixe de comunicar. Pastor, eu quero te agradecer pelo seu tempo. Foi uma bênção esse bate-papo. É uma pena que esse assunto paternidade não cabe em 1 hora. Não cabe. Não cabe em 1 hora. Já falamos de tanta coisa aqui, mas paternidade não cabe em 1 hora. Mas eu já quero dizer que te amei, te agradeço por esse tempo. E se o Senhor quiser e Deus permitir, logo estaremos juntos aqui novamente. Estamos juntos, em nome de Jesus. Muito obrigado, viu? Gente, vou voltar. Beijo no coração, meu apóstolo. Amém. Eu vou voltar, vou sair e vou voltar para falar do Prophetic Day,
Entrem novamente daqui a 1 minuto. Até já. Amém.